Olá pessoal, estamos aqui para falar a respeito da PGR, uma videoaula onde eu vou tratar com vocês sobre o Programa de Gerenciamento de Riscos. Tá? Conforme a portaria SEPRT, Secretaria Especial, lá do Ministério da Economia, a portaria número 6.730 de março deste ano de 2020, aonde trata a respeito do uso desse Programa de Gerenciamento de Riscos. Vamos ver o que é isso, então, para a gente entender um pouco melhor. Inicialmente, vamos falar das responsabilidades, que está lá nessa portaria, inicialmente na parte ali introdutória. Diz assim, eu peguei alguns tópicos bem específicos, porque facilita também o entendimento, aqueles que são muito, de repente, extensos e que não tem necessidade para a gente entender como é que funciona essa PGR, esse programa, não tem necessidade. Então eu peguei absolutamente, fiz uma análise criteriosa para pegar esses itens mais significativos. Diz então no início que a organização, ou seja, a empresa, deve implementar por estabelecimento, ou seja, se ela tem vários estabelecimentos, ela não pode implantar para toda a empresa, ela tem que implantar por estabelecimento. Cada um deles vai ter que ter esse PGR, esse Programa de Gerenciamento de Risco. O gerenciamento de riscos ocupacionais e suas atividades, ou seja, definindo ali dentro dessas atividades da empresa quais são os riscos que estão presentes ali, que podem ocasionar acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais para aquele público que atua ali dentro da empresa. O gerenciamento de riscos ocupacionais deve constituir um programa de gerenciamento de riscos, que é o PGR. Então a gente vai ter que ter um programa instalado, implementado dentro da empresa. A critério da organização da empresa, o PGR pode ser implementado por unidade operacional. Eu posso ter, por exemplo, num estabelecimento, certo? Eu posso ter, por exemplo, uma unidade de expedição. Então eu posso daqui a pouco implementar um PGR exclusivo para expedição, posso implementar um para produção, posso implementar um para almoxarifado. A empresa pode fazer isso, desde que ela queira fazer desse jeito. Ou pode fazer, como a gente está falando aqui, por todo o estabelecimento, um único programa de gerenciamento de risco para todo o estabelecimento. Ou ainda por setor, por atividade, como está dizendo aqui. O PGR pode ser atendido por sistemas de gestão, desde que estes cumpram as exigências previstas nesta NR em dispositivos legais de segurança e saúde no trabalho. Então eu posso ter, digamos assim, a implantação de sistemas de gestão por saúde e segurança do trabalho, gestão por educação em saúde e segurança, um sistema de gestão que englobe, por exemplo, produção, manutenção, segurança do trabalho, então, integração desses sistemas. PGR deve contemplar ou estar integrado com planos, com programas, com outros documentos previstos na legislação de segurança e saúde do trabalho. Então, SESMIT, a CIPA, eu posso ter uma integração, por exemplo, com algum tipo de programa do próprio RH, se desenvolve um programa relacionado à saúde do trabalhador. Então, essas integrações podem ser feitas conforme diz essa portaria aí também. A organização deve, aí tem alguns cumprimentos de obrigatoriedades da parte da empresa, ela deve, então, e aí vem uma lista de vários itens, evitar os riscos ocupacionais que possam ser originados no trabalho. Então, essa é uma das premissas desse PGR, desse programa, que a empresa evite esses riscos ocupacionais justamente para não ocasionar problemas com os trabalhadores. Identificar os perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde. Então, eu tenho, por exemplo, a necessidade de olhar esses perigos, como eles se apresentam ali no dia a dia, nas tarefas, nas máquinas, e que tipos de lesões ou agravos esses perigos podem trazer aos trabalhadores. Então eu tenho que identificar no meu PGR tudo isso, Avaliar os riscos ocupacionais indicando o nível de risco. Então aí, eu vou depois mostrar mais lá na frente, eu devo, por exemplo, fazer análise desses riscos me utilizando da matriz de risco, que é essa matriz de risco que vai me dar, por exemplo, qual é a profundidade desse risco, qual é digamos, a limitação dele, até onde ele pode, de repente, prejudicar o trabalhador. A gente vai ver isso mais à frente. Classificar os riscos ocupacionais para determinar a necessidade de adoção de medidas de prevenção. Então, lembram daquela classificação? Riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos,
Então a gente pode classificar esses riscos de acordo com, né, digamos assim, esses grupos. E aí, em cima disso, né, adotar as medidas de prevenção necessárias em função desse estudo que eu faço aí inicialmente. Implementar medidas de prevenção de acordo com a classificação de risco e na ordem de prioridade estabelecida na linha G, e aí a gente vai ver depois mais à frente, né, na próxima página. Acompanhar o controle de riscos ocupacionais, né, fazer uma avaliação se realmente ele está valendo a pena, se ele está fazendo aquilo que pelo menos eu previa, né, que iria acontecer. Classificação de risco, a ordem de prioridade, né? Então, o item 1.4.1 dessa portaria, ele me salienta alguns tópicos, e entre eles essa letra G, essa linha que a gente chama G, né? A linha G diz o seguinte: implementar medidas de prevenção, ouvidos os trabalhadores de acordo com a seguinte ordem de prioridade. Então, eu tenho digamos assim, um grau de importância em relação a essas medidas de prevenção. Eu tenho que adotá-las nessa ordem de prioridade, partindo pela primeira. Então, qual é a primeira? É a eliminação dos fatores de risco. Toda vez que eu posso, lá dentro da minha empresa, na minha organização, eliminar esses riscos para evitar acidentes, ótimo, né? Então é isso que eu tenho que fazer. Primeira coisa, tentar eliminar. Se eu não puder eliminar, eu passo para a atividade 2, que é a minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas de proteção coletiva. Eu posso ter, por exemplo, a adoção de medida de proteção coletiva e fazer com que esses riscos sejam minimizados. Já que eu não consigo eliminá-los, eu posso minimizá-los ou controlá-los. Então é isso que eu faço em termos de ordem de prioridade. Bom, se eu não consigo minimizar, se eu não consigo eliminar, se eu não consigo minimizar e nem controlar esses fatores de risco adotando medidas de proteção coletiva, vamos para o terceiro. Minimizar e controlar os fatores de risco com a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho. Então, eu posso, por exemplo, eliminar, não posso eliminar, mas eu posso minimizar ou controlar esses fatores de riscos se eu daqui a pouco adotar alguma medida administrativa, por exemplo, proibindo o pessoal de acessar aquela área. Eu posso, por exemplo, com as medidas de organização do trabalho, trocar os funcionários de turno, né? Ou daqui a pouco colocar uma máquina que é muito ruidosa trabalhando num terceiro turno, para evitar, né, que aqueles funcionários do primeiro e segundo turno sejam afetados. Então são coisas desse tipo que eu posso também colocar nessa questão da ordem de prioridade. Vejam, então, eliminar, minimizar e controlar com medidas de proteção coletiva. Né? Se daqui a pouco eu não consigo, eu vou para as medidas administrativas ou de organização do trabalho. E por último, então, se eu não consigo nada disso, eu vou adotar as medidas de proteção individual, que são os EPIs. Né? Então, digamos assim, se eu olhar nessa ordem de prioridade, o último recurso que eu vou adotar, né, se eu não conseguir todas aquelas medidas que eu tentei adotar e não conseguir eliminar, nem reduzir, nem controlar esses riscos, tá? Eu vou partir então para o EPI. Então isso quer dizer que o EPI é o último recurso que eu uso para, digamos assim, né, evitar qualquer tipo de acidente de trabalho ou doença ocupacional. Ok, então nós temos ainda, olhando pelo lado do PGR, do Programa de Gerenciamento de Riscos, as questões de ergonomia, né, que são aquelas questões, digamos assim, de harmonia entre o trabalhador e o seu posto de trabalho, harmonia entre o trabalhador e as máquinas, tá, o funcionamento, o layout, tudo isso tem que ter, digamos assim, uma integração interna dentro da empresa, levando em conta, né, a necessidade de a gente prever, de repente, algum tipo de doença ocupacional por conta de levantamento excessivo de peso, de posturas inadequadas, de horas de trabalho em excesso, né, muitas horas extras, a questão, por exemplo, de exigência de metas de trabalho muito agressivas, fora do normal. Então, tudo isso também está dentro desse PGR, deve ser olhado, né? A organização, como diz aí, deve considerar as condições de trabalho nos termos da NR17, que fala de ergonomia. Tá? Inclusive, eu trago aí o Homem Vitruviano, né, que é uma obra do Leonardo da Vinci, só para mostrar a questão aí do desenho que acompanha as notas feitas por volta de 1490, né, e que é baseado na obra desse arquiteto, né, do arquiteto romano Vitrúvio, mas que
o Leonardo da Vinci recuperou aí no século XIV, aí, finalzinho do século XIV. Então ele mostra, por exemplo, né, a harmonia que existe no corpo humano. Né? Então se você traçar esse círculo aqui, ó, você vai compor, por exemplo, imagens onde a gente pode mostrar que há uma harmonia, digamos assim, no ser humano em si, no seu corpo e tudo mais, e isso deve ser levado em consideração quando a gente fala de ergonomia. Tá ok? Outra coisa também que a gente tem que ver na questão do PGR são os mecanismos, né? Então, que mecanismos a organização deve adotar para que se consiga trabalhar de forma preventiva, né, para o trabalhador e para o seu ambiente de trabalho? Diz a norma, a portaria, né, nessa nova questão aí da PGR. Consultar os trabalhadores quanto à percepção de riscos ocupacionais, porque eles estão envolvidos nas atividades lá dentro da empresa e muitas vezes eles têm, digamos assim, uma percepção melhor do que quem está fazendo algum tipo de gerenciamento de risco ou quem está implantando, né? Então, podendo para este fim ser adotadas manifestações da CIPA, ou seja, a própria CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, pode contribuir bastante na elaboração e na implantação desse PGR. Tá? Comunicar os trabalhadores sobre os riscos consolidados no inventário de risco. Então, se eu faço aquele levantamento dos riscos todos, físicos, químicos, biológicos, tá? Que tal eu submeter então a esses trabalhadores e até perguntar, olha, tu tem mais alguma coisa que tu acha interessante ser incluído aqui nesse programa de gerenciamento de risco, que tu percebe que daqui a pouco nós não percebemos aqui nesse nosso levantamento de risco? Então é isso que pode acontecer, né? Submeter isso ao trabalhador ou aos trabalhadores para que haja uma contrapartida, uma colaboração deles também, de daqui a pouco trazer coisa que eu não consegui ver num primeiro momento, tá? E as medidas de prevenção. Muitas vezes o próprio trabalhador pode sugerir algumas medidas de prevenção, tá? Nesse âmbito do PGR aí, que venha contribuir, por exemplo, né, na eliminação ou na redução desses acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais. Como é que se faz, então, essa identificação, né, de perigos e avaliação de riscos lá nos locais de trabalho, no ambiente de trabalho? Tá? A gente pode, por exemplo, né, identificar esses perigos e riscos, avaliar esses riscos ocupacionais, considerando o que está disposto nas normas regulamentadoras, todas elas, né, tá? As 37, que hoje são 37, né? E demais exigências legais, por exemplo, relacionadas ao conhecimento de segurança do trabalho que se tem, né, no dia a dia, na nossa experiência, na nossa prática, né, muitas vezes a gente acaba trazendo essas questões também, né, para a parte teórica. Então, é levantar esses riscos, né, fazer uma correlação deles com as normas regulamentadoras de forma geral, né, e também com alguns títulos de exigências legais de saúde e segurança no trabalho. É assim que se faz, tá? Quando a gente começa, né, esse levantamento preliminar de perigos, tá, eu vou fazer isso antes do início do funcionamento do estabelecimento ou em novas instalações. Eu posso fazer isso, né, antes de ser, por exemplo, colocado em funcionamento uma determinada fábrica, um determinado local. É como, por exemplo, a questão do próprio canteiro de obras, né? Eu posso daqui a pouco prever, né? Não é a realidade agora, não está implantado o meu canteiro de obras de forma total, eu posso estar ainda na terraplanagem, mas posso fazer uma previsão do que vai acontecer quando eu começar a concretar, né? Quando eu começar a fazer as estruturas, as lajes e tudo mais. Eu já posso daqui a pouco fazer uma avaliação do que pode acontecer em termos de riscos, né? Levantamentos de riscos antes do funcionamento, tá? Eu posso também fazer, né, num determinado momento, se eu já tenho implantado o canteiro de obras e tudo mais, eu vou lá, né, in loco, e vou analisar as atividades que já existem ali, os trabalhadores fazendo as suas atividades e tudo mais, e vou levantar esses riscos em função dessas atividades já existentes. Isso também é uma forma de eu levantar, né, preliminarmente esses perigos lá. Nas mudanças e introdução de novos processos também, ou atividades de trabalho, né, eu posso também, de uma forma antecipada, se eu sei de repente que a empresa vai comprar uma outra máquina ali, eu olho essa máquina, eu sei lá, pego um catálogo com a máquina já ainda não está presente lá na minha empresa, mas no catálogo eu já posso até observar que tipos de riscos,
tá? E até porque o fornecedor da máquina muitas vezes traz ali os cuidados de segurança que se deve ter em relação à operação daquela máquina. Então eu já posso, inclusive, me antecipar trazendo esses perigos dentro do meu levantamento preliminar, né, dessa máquina que ainda não existe, que não está lá na minha empresa. Tá? Então, novos processos, novas atividades de trabalho. Essa etapa de identificação de perigos, ela deve incluir ainda a descrição desses perigos e possíveis lesões. Então, eu sempre faço essa correlação, né? O perigo é esse? Opa, vamos colocar lá. Eu tenho solvente, né? Uso de solvente. Qual é o meu perigo? Contaminação, intoxicação do trabalhador, explosão, né? Pode ser de repente uma explosão, um incêndio. Então, tudo isso eu tenho que fazer uma correlação, ou seja, levanto os perigos e as possíveis lesões ou o comprometimento que ele possa trazer ao trabalhador. Também devo identificar as fontes ou as circunstâncias, né, onde estão presentes esses agentes, esses perigos. Quando eu falo, por exemplo, do solvente, né, eu posso ter esse solvente presente na limpeza de uma superfície metálica lá, que é uma etapa, digamos assim, do meu processo de trabalho. Tem um trabalhador que usa esse solvente para fazer a limpeza, né? Seja por meio de um aspersor, seja por meio de um, sei lá, né, de um sistema de limpeza manual. Tá? Então, eu posso identificar essas fontes desses perigos também. E a indicação do grupo de trabalhadores sujeito a esses riscos. Eu posso ter, por exemplo, esse cara ali fazendo essa limpeza na chapa com esse aspersor, ele está, digamos assim, suscetível a esse tipo de risco, de perigo ali, mas ele tem também uma periferia ali de colegas próximo a ele que também, se daqui a pouco aquilo ali explodir, pode afetar esse colega dele. Então isso eu tenho que ver também quando faço essa identificação de perigos, né? Só como exemplo aí para vocês. Nós temos também a questão aí no PGR, né, no Programa de Gerenciamento de Riscos, os perigos externos, tá? Eles também devem se fazer presente quando eu faço esse levantamento preliminar de perigos. A identificação dos perigos deve abordar os externos, previsíveis, relacionados ao trabalho que possam afetar a saúde e segurança no trabalho. Por exemplo, eu tenho um trabalhador lá no terceiro andar, né, fazendo um levantamento, por exemplo, de medidas para depois fazer um cálculo, de repente, de aplicação de cerâmica num determinado piso lá no terceiro andar, né? Eu tenho um perigo externo, por exemplo, ali, que é a queda de altura. Né? Daqui a pouco tem uma área ali com, digamos assim, uma superfície no terceiro andar onde tem um fosso, né? E, claro, esse fosso tem que ter proteção, mas eu posso considerar isso como um perigo externo, de queda de altura. Então, eu vou trazer isso para o meu trabalhador ali que está fazendo essa atividade, como sendo um perigo externo também. Depois nós temos a avaliação de riscos ocupacionais. Né? A organização deve avaliar os riscos ocupacionais relativos aos perigos identificados, né, em seu estabelecimento, de forma a manter informações para a adoção de medidas de prevenção. Né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, vamos imaginar, eu estou olhando essa figura aqui que está ao lado aqui. Né? Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, tá? Um tipo de risco ocupacional que é a queda de altura. Tá? Queda de altura, tá? Eu tenho ainda aqui, o que mais, né? Eu posso ter esse trabalho também com partes metálicas aqui, né? Eu posso ter a possibilidade de enganchamento em alguma rede de alta tensão, coisa assim. Então, eu tenho que analisar de forma geral os perigos e os riscos, né, que possam estar implícitos nessas atividades aí para adotar medidas de prevenção. De repente, uma rede aqui embaixo, na questão do trabalho em altura, eu posso botar uma proteção contra a queda aqui no sistema de rede. Eu posso colocar uma linha de vida aqui onde todos eles podem ver aqui, inclusive eles estão com cintos amarrados aqui nessa ferragem também, né? Essa é uma possibilidade, mas posso colocar inclusive um cabo de aço aqui como linha de vida também, né? Então são essas coisas que eu tenho que olhar, digamos assim, mais atentamente, mais aprofundadamente. Quando eu faço ainda a avaliação de risco, para cada risco eu posso lidar com essa matriz aqui, né? Então, para cada risco deve ser indicado o nível de risco ocupacional, tá? Pela combinação da severidade, olha aqui, ó, severidade onde eu tenho muito alta,
alta, moderada, baixa e menor. Tá? Então essa é a severidade. E eu posso ter aqui os agravos à saúde levando em conta a probabilidade, tá? Que é a chance de ocorrer. Então, é extremamente remota? Pode ser, quer dizer, é muito difícil de acontecer, né? É remota, é improvável, é provável, é frequente. Observem, então, que muitas vezes eu vou fazer a combinação entre uma e outra. Eu posso ter, por exemplo, tá, um risco que seja de severidade alta, tá, mas de ocasionamento ou de probabilidade remota. Então, ele vai dar aqui nesse quadrado aqui, né? Então, praticamente eu vou ter possibilidade de controlá-lo ele sem muita dificuldade. Agora, vamos imaginar, se eu tenho uma severidade alta de um determinado risco, tá? E ele é provável de acontecer, eu vou cair nesse quadradinho aqui. Isso quer dizer que eu vou ter uma dificuldade bastante grande de controlar, né? De adotar medidas de prevenção que eu possa evitar esse acidente. Então, eu posso analisar isso por essa matriz de avaliação, levando em conta a severidade e a probabilidade. Severidade aqui em cima, probabilidade aqui nessa coluna aqui, né? Então, a organização deve selecionar as ferramentas e técnicas de avaliação de risco que sejam as mais adequadas ao risco ou circunstâncias de avaliação. Então, a empresa, muitas vezes, ela pode escolher até que tipo de matriz de riscos, né, o profissional que vai elaborar esse PGR, né, pode escolher que tipo de matriz de risco vai utilizar, aquela que seja mais conveniente, né? A gradação da severidade das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta a magnitude da consequência e o número de trabalhadores possivelmente afetados. Então vai depender dessas coisas também nessa escolha. A magnitude deve levar em conta as consequências de ocorrência de acidentes ampliados, né? Aqueles que, digamos assim, extrapolam aquele limite, por exemplo, de acontecimento. A gradação da probabilidade de ocorrência, tá, das lesões ou agravos da saúde deve levar em conta, então, né, os requisitos estabelecidos em normas regulamentadoras, né, e aí teria que ter um conhecimento, esse profissional que está fazendo esse programa, né, teria que ter um conhecimento razoável das normas regulamentadoras para ter a noção, né, exata do que tipo de matriz de risco eu vou usar. As medidas de prevenção implementadas também é muito importante que eu saiba, né, adotar medidas de prevenção que realmente vá de encontro a favorecer a saúde do trabalhador. As exigências da atividade de trabalho, né, então analisar como é que o trabalho é feito, de que forma, de repente, o trabalhador tem conhecimento dessa atividade, se ele passou por treinamentos frequentes também. A comparação do perfil de exposição ocupacional com valores de referência estabelecidos na NR9, que fala justamente do PPRA, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Então, analisar a exposição ocupacional desse trabalhador com aquilo que está descrito no meu PPRA. Né? Será que realmente os riscos lá daquele setor de trabalho estão devidamente descritos no meu PPRA? É isso que eu tenho que analisar também, né? Bom, na avaliação de riscos ocupacionais, após a avaliação, os riscos ocupacionais, devem ser classificados aquilo, né, físicos, químicos, biológicos, para identificar, né, a necessidade de adoção de medidas de prevenção e elaboração de um plano de ação. Né? O plano de ação, o que deve ser feito, né, quais são as ferramentas que eu vou usar e qual é, digamos assim, o resultado que eu quero obter. Quando isso vai ser feito, isso é importante também, e quem vai fazer. Então, plano de ação é isso. O que, né, qual é o objetivo, quem vai fazer, até quando. Né? A avaliação de risco também deve constituir um processo contínuo e ser revista a cada 2 anos. Então, eu preciso fazer uma revisão periódica desse meu PGR. Eu não posso deixar daqui a pouco isso valendo ad eterno. Né? Eu tenho que, frequentemente, aqui a norma diz, a portaria diz que a cada 2 anos, ou quando da ocorrência de alguma alteração. E é isso que a gente vai ver nessas letras aqui. Então, ou eu faço a cada 2 anos, ou quando houver uma implementação de medidas de prevenção para avaliação de riscos residuais, né, que são aqueles riscos que, embora eu tenha visto aqueles mais significativos, ainda tem alguns riscos residuais que eu não consigo identificar exatamente. Ou também, ou a cada 2 anos, ou também quando houver inovações e modificações nas tecnologias,
no ambiente de trabalho, no processo de fabricação, nas condições do ambiente de trabalho, nos procedimentos dos trabalhadores e na organização do trabalho ali dentro da minha empresa, que implique novos riscos ou modifique os existentes. Então, isso eu tenho que estar atento, né? Tem que estar fazendo avaliações para sempre ir adaptando o meu PGR de acordo com os riscos novos que vão surgindo por conta dessas mudanças frequentes pelas quais a empresa passa. A avaliação de risco deve constituir um processo contínuo e revista a cada 2 anos, nós já colocamos isso aqui. Também quando identificadas inadequações, insuficiências ou ineficácias das medidas de prevenção. Eu posso daqui a pouco ter adotado medidas de prevenção para determinados tipos de perigos ou riscos ocupacionais e não deu certo, né? Não foi bem aquilo que eu pensei. Então, nesse caso, eu tenho que avaliar novamente, né? Vou revisar, ver o que aconteceu. Aquela medida de prevenção, mesmo que eu tenha adotado, né? Eu vi que daqui a pouco o trabalhador passou um sufoco tremendo na atividade dele. Então, eu tenho que melhorar isso, certo? Também na ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho. O acidente ou a doença ocupacional, ela sempre nos traz um aprendizado, né? Por que esse acidente aconteceu? Por isso é importante investigar o acidente de trabalho, as suas causas, não os culpados, tá? Porque com essas causas estabelecidas, eu posso daqui a pouco melhorar esse meu programa de gerenciamento de risco, tá? E não deixar com que essas causas sejam retomadas novamente. Então isso é importante também, né? E também quando houver mudanças nos requisitos legais aplicáveis, né? Muitas vezes a norma também, ou as leis se modificam, né? Eu tenho que adotar também procedimentos diferentes dentro da minha empresa para cuidar da saúde dos trabalhadores, tá? Aqui eu botei justamente um asterisco para dizer que no caso de organizações que possuírem certificações em sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho, o prazo poderá ser de até 3 anos. Então eu posso ampliar um pouco mais quando eu tenho uma empresa que já tem, né, um sistema de gestão em saúde e segurança do trabalho. Por quê? Porque ela já tem uma preocupação bem maior em relação a esses agentes ambientais, esses riscos ocupacionais. Sobre a questão do controle de riscos ainda e medidas de prevenção, a portaria diz que a empresa, né, deve adotar medidas de prevenção para eliminar, reduzir ou controlar os riscos sempre que, aí vem as alternativas, quando houver exigências previstas nas normas regulamentadoras e nos dispositivos legais, né? Então, eu devo adotar essas medidas de prevenção. Ou quando, por exemplo, a classificação de riscos ocupacionais assim determinar, né? É aquela questão ali dos riscos físicos, químicos e biológicos. Então, dependendo disso, da classificação, intensidade, concentração, tempo de exposição, se isso for modificado, tá, eu tenho que realmente adotar, digamos assim, uma nova avaliação dessas medidas de prevenção. Quando houver evidências de associação entre as lesões e os agravos, tá, com os riscos e as situações de trabalho identificados. Então, se eu tenho esse causa e efeito, digamos assim, né, que eu analisei por um acidente que aconteceu, ou, por exemplo, o acidente não aconteceu, mas quase, foi um incidente, digamos assim, analisando esses detalhes, eu posso adotar medidas de prevenção diferentes daquelas que eu estava adotando, justamente quando eu sinto que há realmente uma correlação entre o risco e o que aconteceu em termos de situação de trabalho, as lesões, né, do trabalhador. Quando eu falo de medida de prevenção, de proteção, quando comprovada a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva, que eu não posso ter uma adoção dessas medidas, ou quando essas não forem suficientes e encontrarem-se em fase de estudo, planejamento ou implantação, ou ainda em caráter complementar ou emergencial, eu posso adotar outras medidas obedecendo a seguinte hierarquia. Primeiro, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho. Mais ou menos como eu mostrei lá, né? Então, eu não consigo eliminar, reduzir, né, e nem controlar esses riscos, tá? Eu vou adotar, então, as medidas administrativas ou de organização do trabalho, que é aquela de fazer uma comunicação, um determinado tipo de trabalhador não está presente naquela área que é perigosa, restringir, digamos assim,
o acesso do público em geral da empresa em determinadas áreas que são, digamos assim, comprovadamente áreas perigosas e áreas sujeitas a doenças não digo, mas acidentes graves, né? E por último, então, se eu não consigo com isso ainda, né, ou até mudando de turno o trabalhador ou a máquina, tudo mais, eu vou então utilizar aquilo que a gente chama de proteção individual, que é o famoso EPI, tá certo? Então, praticamente repetindo aquilo que a gente viu anteriormente aí. Ainda nas medidas de proteção, na portaria diz o seguinte, que a implantação de medidas de prevenção deverá ser acompanhada de informação aos trabalhadores. Aqui vem um aspecto importantíssimo do treinamento, tá? Você não deve adotar medidas de proteção e achar que isso está tudo ganho, está tudo certinho, se você não fizer um treinamento com os seus trabalhadores, com os seus colaboradores. Então, informação aos trabalhadores quanto aos procedimentos a serem adotados e as limitações das medidas de prevenção, porque muitas vezes, mesmo com medida de prevenção, eu não consigo chegar num limite que eu diga assim, não, está tudo protegido. Eu tenho que ter cuidados que esses trabalhadores devem adotar. Com relação ao plano de ação que eu devo adotar no meu PGR, tá? A organização deve elaborar um plano de ação, indicando as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas. Então, fazer uma relação de tudo isso e ver se isso está sendo cumprido. Tá? Para as medidas de prevenção, deve ser definido um cronograma. Cronograma vem de cronos, tempo, né? Então, eu vou programar, né? Um cronograma, então, é a programação do meu tempo. Até que data eu vou implantar determinada medida de proteção? Eu tenho que colocar isso no meu cronograma, no meu plano de ação. Né? Formas de acompanhamento. Como é que eu vou acompanhar a implantação dessa medida de prevenção? Né? E a aferição dos resultados. Eu adotei as medidas de prevenção e realmente elas estão dando resultado? Isso eu tenho que também, no meu plano de ação, identificar de que forma eu vou fazer esse acompanhamento e essa aferição. Implementação e acompanhamento. A implementação das medidas de prevenção e respectivos ajustes devem ser registrados. Gravando. O desempenho, então, das medidas de prevenção deve ser acompanhado de forma planejada e contemplar alguns aspectos, como, por exemplo, a verificação da execução das ações planejadas, ou seja, aquilo que eu tinha no meu plano de ação, conforme eu programei ali, planejei, está sendo implantado daquela forma, então eu tenho que verificar se isso realmente está ok. As inspeções dos locais e equipamentos de trabalho, eu tenho que ver lá no local de trabalho se isso realmente está sendo colocado, está sendo implementado, como eu planejei também no meu plano de ação, tá? Em loco lá, né? O monitoramento das condições ambientais e exposições a agentes nocivos quando aplicáveis. Por exemplo, se eu coloco algum tipo de elemento lá no meu local de trabalho, no ambiente de trabalho, para reduzir os ruídos, por exemplo, né? Eu posso fazer alguns absorvedores de ruído e tudo mais. Será que com isso eu consegui reduzir a quantidade de decibéis, a pressão, digamos, de sonora ali naquele local? Então eu tenho que medir, eu tenho que ir lá com um audiodosímetro, com um decibelímetro, fazer essas medições para comprovar se realmente aquele meu plano de ação e essa implementação das medidas de prevenção ou de proteção estão sendo eficientes, né, quando implantadas. Tá? Se eu tenho, por exemplo, um excesso de poeiras e coloquei, por exemplo, exaustores lá no local, eu posso medir, né, a concentração de poeira no local para ver se reduziu realmente com a implantação desses exaustores. São coisas desse tipo, né? E aí também não adianta só acompanhar o ambiente de trabalho, fazer medições lá, se eu não acompanho também a saúde do meu pessoal, né? Se eu, de repente, tinha já alguém com perda auditiva, ou tinha alguém com problema pulmonar, né? Fiz exames e tal. Agora, depois que eu implementei essas medidas, eu também fiz acompanhamento da saúde dos meus trabalhadores. Então é importante que a empresa tenha essa preocupação, né? Desenvolvendo ações em saúde ocupacional dos trabalhadores integradas às demais medidas de prevenção. Então fazer, né, com que o médico do trabalho participe também desse PGR, desse Programa de Gerenciamento de Risco, para ver se isso está sendo eficiente em termos de preservar a saúde dos meus trabalhadores, tá? E de acordo com os riscos gerados pelo trabalho. Então, o controle da saúde dos empregados deve ser um processo preventivo planejado, sistemático e continuado. E está de acordo com a NR7, né? O PCMSO,
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Com relação à análise de acidentes e doenças também, né, devem ser documentadas, né, esses acidentes e doenças, consideradas situações geradoras dos eventos, que isso é importante, né, as causas que levaram a esses eventos, levando em conta as atividades efetivamente desenvolvidas, o ambiente de trabalho, os materiais, a organização da produção e do trabalho. Identificar também os fatores relacionados com o evento. Né? O evento, que eu digo sempre, é o acidente de trabalho ou a doença ocupacional. Né? Quais os fatores, então, que se relacionam com essas doenças, com esses acidentes? Eu tenho que identificar isso e anotar. Tá? Isso me serve, inclusive, de aspecto histórico, para que eu aprenda com tudo isso para o futuro. Fornecer evidências para subsidiar e revisar as medidas de prevenção existentes. Então, isso também serve para, né, subsidiar, ou seja, dar amparo àquelas medidas que eu estou adotando ali em termos de prevenção dos acidentes e doenças. Outra coisa também importante no meu PGR é que eu esteja preparado para emergências. Tá? Então, os procedimentos de respostas aos cenários de emergência, eles devem prever, por exemplo, os meios e recursos necessários para os primeiros socorros. Tá? Se eu tenho um trabalhador que se acidenta ali, qual é o tipo de atitude que eu tenha, de repente, com o meu pessoal, ou com brigada de incêndio, brigada de emergência ali naquele local para atender essas pessoas que se acidentam, né? É claro que muitas vezes eu sei que as pessoas vêm dizer, não, mas se a pessoa tem uma queda, coisa assim, tem uma fratura, eu não vou mexer com ela. Claro, tá certo, né? Mas isso a gente aprende em primeiros socorros, né? Agora vamos dizer o seguinte, né? Que daqui a pouco um trabalhador tenha, sei lá, uma perfuração no braço, na perna, e que daqui a pouco haja uma perda significativa de sangue. Você vai deixar ali ele sangrando por conta que não pode mexer no trabalhador antes que chegue o socorro? Não, né? Então, primeiros socorros te dá também esse conhecimento. Como é que eu consigo, por exemplo, interromper, né, esse fluxo sanguíneo aí para que daqui a pouco a pessoa não morra ali, né, por uma hemorragia. Tá? Então, isso também é importante em termos de aprendizado, né, e treinamentos de primeiros socorros. As medidas necessárias para os cenários de emergência de grande magnitude, quando aplicável. Né? Eu tenho que ter gente preparada também no meio dos meus trabalhadores, muitas vezes, para essas primeiras atitudes, né? Tá certo? Documentação. O PGR deve conter no mínimo os seguintes documentos. E aí vem a diferença, né, dos outros programas que tinham nas normas regulamentadoras aí. Um inventário de riscos e um plano de ação. Tá? Esse, basicamente, são os dois documentos importantíssimos do meu PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. Um inventário de riscos, que é aquele levantamento de todos os riscos, medidas de proteção que eu devo adotar, né, e quais são os resultados. E o plano de ação. Como eu vou fazer, quem vai fazer, até quando, até que data, né, qual é o período, qual é o objetivo. Então, basicamente, com essa portaria aí de março de 2020, eu acho que há uma desburocratização de todos esses programas aí definidos pelas normas regulamentadoras, que muitas vezes eram mais burocráticos do que praticamente eficientes, né, na sua aplicação. Os documentos integrantes do PGR deverão ser elaborados sobre a responsabilidade da organização, da empresa, respeitado o disposto nas demais normas regulamentadoras, datados e assinados, e os documentos integrantes do PGR devem estar sempre disponíveis aos trabalhadores interessados ou seus representantes, sindicatos e tudo mais, né? E a inspeção do trabalho também, que são os auditores fiscais que muitas vezes pode aparecer lá na empresa. Tá? Então, o inventário de riscos ocupacionais, só relembrando, né, deve conter as seguintes informações. A caracterização dos processos e ambientes de trabalho. Né? O que se faz nessa empresa? Bom, se faz isso e isso e aquilo. Quais são as possibilidades de acidente, né? Ou seja, de riscos ocupacionais? Tem esses físicos, tem o ruído, tem as vibrações, tem esses químicos. Né? Então, eu vou fazer um inventário desses riscos ocupacionais. Tá? Vou caracterizar as atividades que tem ali, vou descrever esses perigos, possíveis lesões ou agravos, né? Com a identificação das suas fontes. Da onde que parte esses riscos? Né? Que fonte ele tem? Né? Tá certo? Descrição do risco gerado pelo perigo, indicação dos grupos de trabalhadores sujeitos, ou seja, quais são as funções. Né? É o mestre de obras, é o pedreiro, é o carpinteiro. Então,
auxiliar de pedreiro, eu vou fazer uma espécie de descrição das funções, vou dizer quais são os riscos dessas funções e quais são as medidas de proteção ou prevenção que eu adoto ali também. Tá? Os dados da análise preliminar e do monitoramento das exposições a agentes físicos, químicos e biológicos, resultado da avaliação de ergonomia, também nos termos da NR17, a avaliação de riscos, incluindo a classificação para fim de elaboração do plano de ação, tá? E os critérios adotados para avaliação dos riscos e tomada de decisão. Que critérios eu usei e tudo mais, então pelo menos descrever isso, né? Tá certo? O histórico ali, né, eu coloquei ali um asterisco também, o histórico das atualizações deve ser mantido por um período mínimo de 20 anos, ou pelo período estabelecido em normatização específica. 20 anos porque muitas vezes é isso, né, que se quer em termos de histórico para cada trabalhador, né, que tem essa possibilidade, daqui a pouco ter uma reclamatória trabalhista e você ter esses documentos para comprovar. Disposições gerais, ainda fala na portaria, né, sempre que várias organizações realizem simultaneamente atividades no mesmo local de trabalho, devem executar ações integradas para aplicar medidas de prevenção. Aquilo dos terceiros, né? Muitas vezes a empresa contrata algumas empresas terceirizadas e trabalham todos juntos ali, então tem que ter uma integração, digamos assim, das políticas de segurança nesses locais onde trabalham na empresa, trabalhadores da empresa que é, digamos, a dona do PGR, mas que essas ações de segurança se estendam também para os terceirizados. O PGR da empresa contratante poderá incluir as medidas de prevenção para as empresas contratadas. É isso que eu estava comentando aí. As contratantes devem fornecer às contratadas informações sobre os riscos ocupacionais, não deve esconder. Né? Quais são os riscos que eu tenho na minha atividade? Se eu estou contratando terceiro, eu já vi isso acontecer, muitas vezes a empresa contrata terceiro para não botar o seu trabalhador sob risco. E aí joga todo o risco da atividade para o contratado, né, da terceirizada. Nada disso. Ele tem o que a gente chama de responsabilidade solidária também, junto com a contratada. Tá? Documentos, o empregador deve garantir a preservação de todos os documentos nato-digitais ou digitalizados por meio de procedimentos de tecnologia. Nato-digitais é que são os primeiros documentos gerados. Né? O empregador deve garantir a inspeção do trabalho amplo e restrito acesso. Né? Não pode proibir, não pode, né, restringir o acesso das autoridades, né, dentro do ambiente de trabalho da empresa para fazer alguma fiscalização, né? Nem pensar. Capacitação e treinamento em saúde e segurança do trabalho. Isso também, né, modificou algumas coisas aí por essa portaria e diz que a capacitação deve incluir treinamento inicial, treinamento periódico e treinamento eventual. São 3 tipos de treinamento. Tá? E ao término desses treinamentos deve ser emitido um certificado contendo o nome e assinatura do trabalhador, conteúdo programático, carga horária, data, local de realização do treinamento, nome e qualificação dos instrutores e assinatura do responsável técnico do treinamento. Tá? Por que tanto dado? Por que tanta coisinha, picuinha? Claro que precisa. Tá? Porque tem muita empresa que compra certificado, sabia? Tá? Então isso aqui, essa exigência, faz com que você tenha que, digamos assim, detalhar, né? Esmiuçar essa questão do treinamento, porque daqui a pouco a empresa pode cair numa cilada aí se ela compra certificados, tá? Porque muitas vezes o próprio trabalhador pode ser questionado qual foi o conteúdo que foi abordado no treinamento daquele certificado que a empresa está apresentando ali para o auditor fiscal, tá certo? No caso do treinamento eventual, cabe aqui salientar, né? Ele deve ocorrer quando houver mudança nos procedimentos, condições ou operações de trabalho, né, que implique na alteração de risco. Na ocorrência de um acidente grave ou fatal, pode ter, né? Eu vou fazer um treinamento porque daqui a pouco eu não quero que o acidente que aconteceu ali se repita novamente para os trabalhadores. Então eu posso usar, né, os exemplos desse acidente num treinamento eventual. Após o retorno de afastamento ao trabalho por período superior a 180 dias também, porque daqui a pouco, inclusive, os riscos já mudaram ali no local de trabalho. Então, esse treinamento eventual, após um período de afastamento de 180 dias, é importante, né? 180 dias dá 6, né? 6 vezes 3? Isso. 6 meses, né? 6 meses. Capacitação e treinamento em SST, né? A capacitação deve incluir, né, estágio prático, prática profissional supervisionada, orientação em serviço, exercícios simulados, habilitação para operação de veículos, embarcações, máquinas ou equipamentos,
né? E o aproveitamento também, né? Isso foi uma coisa nova também que essa portaria trouxe e que não tinha antigamente. É permitido o aproveitamento de conteúdos e treinamentos ministrados na mesma organização, desde que o conteúdo e a carga horária requeridos no novo treinamento estejam compreendidos no treinamento anterior. Isso pode ser feito, né? Porque muitas vezes o cara tinha que fazer tudo aquilo de novo, a parte teórica. Então há a possibilidade agora desse aproveitamento. O conteúdo do treinamento anterior tenha sido ministrado no prazo inferior ao estabelecido na NR, ou a menos de 2 anos, e seja validado pelo responsável técnico do treinamento, né? Então tem esse detalhe. Convalidação ou complementação deve considerar, né, as atividades desenvolvidas pelo trabalhador na organização anterior. Então, convalidação é isso. É eu validar aquilo que ele fez de treinamento na empresa que ele saiu lá e veio trabalhar comigo. As atividades que desempenhará na organização, eu posso convalidar isso, né? O conteúdo e carga horária também, cumpridos lá na outra empresa, tem que analisar isso. Conteúdo e carga horária exigidos, que o último treinamento tenha sido realizado num período inferior ao estabelecido na NR ou a menos de 2 anos, né? No caso em que não haja prazo estabelecido. Tá? Então, basicamente, né, tem bastante coisa nesse PGR aí, mas ele veio para desburocratizar de grande maneira, né, muitos programas implantados aí, né, o próprio PPRA, né, é um exemplo disso e que vai ser modificado com esse PGR, e agora nós temos aí também, né, essa possibilidade da implantação desse programa de gerenciamento de riscos em substituição ao PCMAT, que havia obrigatoriedade na NR18, né, que a gente trabalhou aí em aulas anteriores. Tá ok, gente? Um grande abraço para vocês e até a próxima.